Quando pensamos em pirâmides, pensamos imediatamente nas famosas pirâmides do Egito. Nós temos aprendido sobre elas toda a nossa vida. Elas são as pirâmides mais conhecidas de todas e definiram um certo padrão em seu design. Mas sabendo disso, acabamos não conhecendo outras pirâmides espalhadas pelo mundo e perdemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre elas. E no vídeo de hoje, você vai conferir 6 misteriosas pirâmides antigas não localizadas no Egito. Mas antes, inscreva-se no canal, curta este vídeo e deixe um comentário. Agora chega de enrolação e bora pro vídeo. Kaohsiung Mounds. Kaohsiung Mounds remonta a 700 depois de Cristo, com os primeiros colonizadores conhecidos como os falecidos índios da floresta. Eles viviam em aldeias ao longo do riacho Kaohsiung, onde caçavam, pescavam e cultivavam alimentos. Começando por volta de 1000 depois de Cristo, a cultura do Mississippi, definida como uma civilização indígena americana, começou a ganhar vida com comunidades altamente estruturadas com seus próprios sistemas políticos e sociais. Por causa da base alimentar estável que foi capaz de ser desenvolvida, os Kaohsiung Mounds começaram a suportar populações maiores e mais permanentes. No pico da civilização, entre 1050 a 1200 depois de Cristo, abrangeu 6 milhas quadradas e alcançou a população estimada em 20.000 habitantes. Os montes estão cercados de mistério. Dos 70 montes e terraplanagem no local em Kaohsiung Mounds, os seguintes são os mais célebres. Monk's Mound. O Monk's Mound é a maior estrutura de Kaohsiung Mounds e cobre mais de 14 acres em sua base. Era o lar do chefe governante e também era o local de importantes cerimônias. O Monk's Mound foi batizado em homenagem aos monges terapistas franceses que viviam nas proximidades e cultivavam os terraços dos montes de 1809 a 1813. Monte 72. O túmulo de Kaohsiung Monte 72, uma vez escavado, descobriu 300 sepulturas cerimoniais de mulheres, na sua maioria jovens. No topo do monte, colocado sobre uma plataforma elevada de 20.000 contas de disco de conchas marinhas, na forma de uma ave de rapina, estava um homem de aproximadamente 45 anos de idade, provavelmente uma figura de elite na comunidade. Também foram descobertos no local túmulos de satélite em 3 pequenos montes cobertos com uma camada de terra que os une. The Stockade. The Stockade é uma impressionante muralha de quase 2 km de comprimento que foi construída usando uma estimativa de 20.000 toras para proteção contra inimigos. Também serviu como uma barreira para a elite que vivia lá dentro. Bastiões ou torres de vigia ficavam em todas as partes da muralha, em intervalos regulares para vigiar o inimigo. O povo do Monte Kaohsiung substituiu a parede pelo menos 4 vezes entre 1175 e 1275 depois de Cristo. Woodhenge. Escavações no local em Kaohsiung descobriram 5 calendários de sol parcialmente circulares chamados Woodhenges, usados para calcular o calendário e datas cerimoniais. Construído entre 1100 a 1200 depois de Cristo, Woodhenge é um ótimo exemplo da engenhosidade das pessoas que se estabeleceram em Kaohsiung, sua criatividade usando a terra e os recursos disponíveis e seu interesse especial em cerimônias comunitárias. É importante notar que, embora os montes tinham sido nomeados em homenagem à tribo Kaohsiung da Confederação Inuit, que chegou no século 17, eles não eram os habitantes originais. O nome original da cidade está envolto em mistério. A Pirâmide de Tepanapa. A Pirâmide de Tepanapa, também conhecida como a Grande Pirâmide de Cholula, é o maior monumento e simultaneamente a maior pirâmide em termos de volume do mundo. Segundo o livro Guinness dos Records, situa-se no município de Cholula, estado de Puebla, México, distando 7 quilômetros da cidade de Puebla. O seu volume total estima-se em 4,45 milhões de metros quadrados, cerca de 30% maior que o da Pirâmide de Kéops, no Egito.
Egito. No entanto, esta é a mais alta. Sua construção, realizada durante 6 séculos em diferentes épocas, 900 a.C. e 200 depois de Cristo, no período pré-clássico médio, remonta a mais de 2.000 anos. Entre os anos 700 a 800 depois de Cristo, foi abandonada por causas ainda hoje desconhecidas. Quando os espanhóis chegaram a Cholula, no século XVI, a pirâmide estava degradada, tendo perdido a cobertura de pedras. Sobre o adobe cresciam plantas e árvores. Por esta razão, ela foi confundida com um morro. Confusão esta que permaneceu até o ano de 1930, quando os arqueólogos começaram a explorar o local para dirimir as dúvidas. Originalmente, era um local dedicado a Xiconahui Quiahuite, deus da chuva. Na realidade, são 4 pirâmides sobrepostas, conforme constado pelos arqueólogos que vêm realizando escavações no interior da construção. Desde a década de 1930, já foram escavados mais de 8 quilômetros de túneis, em vários níveis. Seu tamanho é impressionante, 65 metros de altura e 439 metros de base. Teotihuacan and El Tahin. Considere a famosa pirâmide dos nítios de El Tahin, construída por herdeiros da cultura Olmeca. Milhares de pequenos blocos de pedra se juntaram apenas como um quebra-cabeça chinês para produzir uma estrutura que se eleva a 20 metros em 7 níveis, uma escadaria sob a face oriental. Curiosamente, existem 365 recessos quadrados colocados nos lados da pirâmide, um para cada dia do ano. Apenas fora da cidade do México está Teotihuacan, o lugar onde os deuses foram concebidos, ou o lugar onde os homens se tornam deuses. Os sacerdotes astecas fizeram peregrinações a Teotihuacan, que já estava em ruínas, remanescentes de uma civilização anterior, ainda maior, sobre a qual quase nada é conhecido. A gigantesca pirâmide do Sol, de 5 camadas, fica a leste da Avenida de Orientação, a Rua dos Mortos. A base da pirâmide é imensa, maior até que a pirâmide de Khufu, no Egito, mas menor em altura. A pirâmide do Sol mede 221 metros de lado, ou cerca de 2,5 campos de futebol de comprimento. Na base da face ocidental há um longo túnel chamado de Tubo de Vulcão por arqueólogos, no qual os teotihuacanos realizaram rituais. Surpreendentemente, a abertura da caverna aponta diretamente para o Sol poente nos dias do equinócio, 19 de maio e 25 de julho. A pirâmide de Céstio. A pirâmide de Céstio é construída de tijolo e cimento, coberta de mármore branco. Originalmente, o interior de sua tumba era decorado com afrescos animados, descritos em detalhes pelos primeiros viajantes, mas agora praticamente desaparecidos. Entre 271 e 275, foi construído nas fortificações das muralhas aurelianas, o que provavelmente ajudou a sobreviver aos séculos. Na Idade Média, as histórias sobre as duas pirâmides os denominavam como os túmulos dos lendários fundadores de Roma, Rômulo e Remo. A tumba e as inscrições reais não foram redescobertas até que os construtores de túneis a encontraram nos anos de 1600. Foi restaurado primeiro nos anos 1600, depois em 1999 e novamente em 2015. É a única pirâmide do tipo na Europa. Hoje, o túmulo só pode ser acessado por permissão especial. Stonehenge. Tão misterioso quanto as pirâmides do Egito é o monumento de Stonehenge, uma das mais impressionantes construções megalíticas do mundo. Datado de 2075 a 3100 anos de Cristo, é o vestígio mais bem conservado do período neolítico. Stonehenge é uma formação de grandes e pesadas pedras, cada uma com aproximadamente 50 toneladas, em forma circular, localizada a 130 quilômetros a oeste de Londres, na planície de Salisburgo. Este círculo de pedra foi implantado de modo a se alinhar com o nascer do sol no solstício de verão, ou seja, o amanhecer do dia mais longo do ano. Em 21 de junho, o sol nasce em perfeita exatidão sob a pedra principal, bem como se alinhasse também como fases da lua o solstício de inverno, que é o dia mais curto do ano. Assim, pode estar associada ao ciclo de plantio e colheita, associado a rituais religiosos. É difícil
difícil afirmar com exatidão a tarefa de se posicionar, embora há muitas suposições. A mais usual pelos historiadores de Stonehenge servia como um calendário de sol, demonstrando que são os homens do período neolítico que possuíam conhecimento astronômico. Yonaguni. O monumento de Yonaguni é composto principalmente de arenito e lamito, e as várias estruturas estão ligadas à rocha abaixo deles. A parte mais proeminente da estrutura é uma laje gigante de rocha que tem quase 500 pés de comprimento e 130 pés de largura. Também tem 90 pés de altura e a distância da superfície da água até o topo do monumento é de cerca de 16 pés. Ninguém tem certeza do que é o monumento Yonaguni ou de onde veio, mas há uma série de teorias sobre a estrutura. Algumas pessoas acreditam que esta foi uma formação natural. Há muitas fraturas paralelas e articulações na rocha. Como Yonaguni está em uma área propensa a terremotos, faria sentido que essas fraturas se formassem. As paredes do monumento poderiam ser apenas plataformas que caíram em uma posição vertical devido à erosão. Embora haja evidências de que havia comunidades de trabalhadores da pedra em Yonaguni pré-históricos, muitos cientistas afirmam que eles não estariam fazendo esculturas de pedras gigantes. E aí, curiosos, curtiram o vídeo? Comentem aqui embaixo o que vocês acharam. Bom, se você gostou, deixe o seu like, compartilhe para geral e ative o sininho de notificações para vocês ficarem por dentro de tudo que rola aqui no Uma Curiosidade. Muito obrigado e até a próxima!